Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Que tempo precioso. 9 anos, hein? 9 anos. Bendito seja Deus pela história que o Senhor tem escrito através de vocês aqui nesse lugar. Eu e João estamos gratos ao Senhor por estarmos começando as comemorações desse mês, né? Nessa quarta. É uma honra pra gente. E a gente quer saber do Senhor o que Ele quer falar pra gente nesses 9 anos de Cabana Church. Gente, a gente está vivendo um tempo em que o IBGE continua dando números astronômicos para o crescimento evangélico no Brasil. Então, o crescimento da igreja evangélica é uma evidência, segundo os dados do IBGE. Mas um outro número também está crescendo, tanto quanto o número de evangélicos no Brasil. O número de pessoas que se autodenominam sem religião ou desigrejados. Bom, quando a gente vai ouvir essas pessoas, a gente percebe claramente que não é do nada que as pessoas estão saindo da igreja e não indo a nenhuma igreja. As pessoas estão desigrejadas e falam, quer saber? Eu vou adorar a Deus na minha casa, porque lá não vou ter que lidar com certas decepções. Eu vou adorar a Deus na minha casa, eu e a minha família, e está tudo certo. E tudo. Quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe claramente que o embasamento para essa decisão ou é uma decepção, um abuso de autoridade, algumas experiências traumáticas que, sim, acontecem em igrejas, o contato com igrejas não saudáveis, né? Porque igreja, gente, igreja não é um lugar de perfeição, não. É um lugar que todo mundo está caminhando, buscando a perfeição que é Jesus. Nós estamos imitando o Mestre, caminhando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas nós aqui, cada um está numa fase. Tem criancinhas no leitinho, recém-nascidas espiritualmente. Tem aqueles que já são maduros na fé e aconselham, ensinam, instruem. Tem aqueles que estão na igreja, mas ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento. Elas gostam das reuniões, elas gostam da música. Elas até fizeram uma confissão pública, meio que por constrangimento. Você pergunta, você quer aceitar Jesus? Quem não quer, né? A pessoa vem e fala, não tem a menor noção do que ela está fazendo. E, infelizmente, a gente tem visto, então, tantos escândalos acontecendo, tantas histórias trágicas acontecendo. Nada novo debaixo dos céus. O próprio Jesus disse que seria assim. Que o joio iria crescer junto com o trigo. E que só Ele faria a separação. Só Ele. Porque Ele conhece os corações, Ele conhece a fase que cada um está, Ele conhece a história de cada um. Então hoje, eu queria que você olhasse para o seu próprio coração. É comum quando a gente recebe alguma palavra, nossa, fulano tinha que estar aqui. Mas foi você que Deus trouxe. Hashtag fica a dica. Então que você contemple o seu próprio coração. Porque é muito importante a gente falar, gente, que não dá para amar a Deus desprezando a igreja. Não dá. Por isso que essas pessoas que estão desigrejadas, elas precisam de cura. Porque olha, se não tem uma comunidade de fé que é saudável e atende essa pessoa, onde ela se sinta parte do todo, se não tem uma comunidade de fé, foi em outra. Não, eu tive decepção ali, aqui, ali, acolá. Eu vou servir a Deus na minha casa. Quem sabe o problema não é você. Porque se você vai numa, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Eu me decepcionei aqui, me decepcionei. Gente, nós também somos decepcionantes. As pessoas nos decepcionam e Deus transforma isso para o nosso bem. Esse é o processo. Vocês acham que Jesus... Bom, Jesus não é decepcionável, né? Porque Ele é Deus. Mas você imagina, Pedro estava nos top, né? Top 3. Onde Jesus ia com um grupo seleto, Pedro estava lá. Foi da boca de Pedro que saiu a confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro negou. Judas traiu. E
E quando Jesus ressuscita, ele fala: diga a Pedro e aos outros. Jesus não excluiu Pedro. Jesus não descartou Pedro. Até Judas, quando veio trair Jesus, beijou Jesus e Jesus fala para ele: aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico. Ele estava sendo debochado. Jesus estava dizendo: eu sei o que você está fazendo, mas isso não muda quem eu sou. E ele nos chama para ser seus imitadores. Então, por causa de uma decepção, você vai deixar de exercer a comunhão? A gente estava conversando ali na sala pastoral e a gente estava falando de como nós somos tão diferentes uns dos outros. Que a gente tem uma pessoa que tem habilidades numa área, outra pessoa tem habilidades em outra área. E a gente vai morrer sem aprender tudo. Eu amo aprender, mas eu vou morrer sem aprender um tanto de coisa. E eu acredito que aquilo que eu estou buscando de Deus, Ele vai me ensinar com um propósito para aquilo que Ele quer que eu faça. Ele vai me equipar com algo não para mim vai descer, mas para que eu sirva da melhor maneira possível. E aí eu falei para ela: é por isso que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Aquela pessoa que fala assim: eu não preciso de ninguém. Ah, não? Quem fez a roupa que você está usando? Quem foi lá, plantou, colheu, levou para o mercado a comida que você come? É inútil a gente querer independência total, porque nós vivemos em uma rede de interdependência. E a igreja não é diferente. Mas aqui, o que deveria nos reger é o amor de Deus. E às vezes os escândalos tomam mais vulto. Você escuta falar muito mais do escândalo do que das coisas boas, sim ou não? É interessante que tem uma frase, né, que é atribuída a muitas pessoas. Foi atribuída ao Papa Francisco, foi atribuída a Martin Luther King. Ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro que falou a frase, mas a frase é o seguinte: é mais fácil ouvir uma árvore que cai na floresta do que centenas que estão crescendo. E é fato. Você não escuta uma árvore crescendo, você escuta uma árvore caindo. E podem ser centenas, até milhares. Você não escuta, ela não faz barulho, ela cresce no silêncio. Por isso as pessoas colocam no pacote da igreja os escândalos, as decepções, os traumas, os abusos, os falsos pastores, os bodes enfiados no meio da igreja e fala: isso é igreja. Não, a igreja é a noiva de Cristo. E é impossível você amar a Cristo e não amar a sua noiva. Impossível. Eles são inseparáveis, porque Ele mesmo falou que nós somos o corpo dele. Então você não separa a cabeça do corpo. Então quando você fala: eu não quero, eu posso servir a Deus na minha casa, você está dizendo não para a comunhão da igreja. E eu não estou dizendo: você tem que participar de uma igreja grande. Não. Eu conheço igrejas pequenas reuniões de oração, onde as pessoas vivem realmente a fé, servindo umas às outras. É uma coisa inevitável. A pessoa quer só um grupinho, mas daqui a pouco, se elas estão realmente cheias de Deus, a coisa vai crescendo. Não tem como evitar. Por quê? Porque o mundo está carente de Deus. O mundo está carente de Deus. Começou com 12. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência, gente. Essa história: eu sou a igreja. Você é a igreja quando você está do lado dos seus irmãos, quando você está inserido num corpo. Não adianta um dedo sair pulando por aí falando assim: eu sou um corpo. Não, não é não, você é um dedo decepado. Mas é essa a realidade que a gente está vivendo. E às vezes você veio aqui no culto hoje na cabana porque você está decepcionado com a sua igreja. Deixa eu te lembrar uma coisa: você também é decepcionante, mas a graça, a misericórdia, a bondade de Deus está disponível para você. E se está disponível para a gente, está disponível para o outro também. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né, gente? Eu não estou querendo respaldar aqui falsos mestres, falsos ensinos, lobos em peles de cordeiro. Agora, como é que você discerne um falso evangelho do evangelho de Jesus Cristo? Conhecendo o evangelho de Jesus Cristo.
Você conhece a verdade para identificar a mentira. Um joalheiro, ele identifica uma falsificação porque ele conhece profundamente o brilho de uma joia, de uma pedra preciosa. Ele sabe o que é verdadeiro e o que não é. Mas por quê? Para ele identificar o falso, ele precisa conhecer o verdadeiro. E lá em Filipenses, no capítulo 1, antes de eu ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, os filipenses têm até uma conversa aí, que eles falam que Filipenses, a igreja preferida do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é tão fofinha. A carta aos Coríntios, pum. A 2 Coríntios, pá. Né? Só chibata. Mas Filipenses é que é a gracinha. Filipenses, o apóstolo Paulo escreve com gratidão, com ações de graças pela vida da igreja em Filipos. Filipos, gente, era uma cidade estratégica, localizada na Macedônia, que hoje é a Grécia. Era uma colônia romana importante naquela época. Era um centro militar, comercial, habitado por muitos cidadãos romanos. E não havia lá em Filipos sinagogas. Então, muito provavelmente, o número de judeus naquela localidade eram menores. Então, os gentios foram alcançados ali pelo Evangelho, pelo próprio trabalho do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo recebe a incumbência de Jesus, se prepara e ele sai, ele rompe a bolha do judaísmo e sai para anunciar as boas novas aos gentios. Por causa disso que o evangelho chegou até nós, né? E aí ele faz as suas viagens missionárias. Eu imagino quão difícil. Nós acabamos de percorrer a segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ano passado a gente fez a primeira. E, gente, as distâncias, eu fico, meu Deus, ele fez isso no lombo de um animal ou a pé? Onde que ele dormiu? Como é que ele comeu? Será que eles montavam acampamento? A precariedade daqueles dias, até mesmo em estradas, apesar de estar debaixo do Império Romano, que abria estradas, mesmo assim, o risco de assaltos, ele deu a vida. Ele deu a vida para que o evangelho fosse propagado. Então ele fundou essa igreja, e os primeiros convertidos dessa igreja foram uma mulher, uma escrava que tinha sido liberta de um espírito maligno, e um carcereiro e a sua família. Pouco provável, né? Começou com 3 improváveis. Mesmo a Lídia sendo uma mulher rica, provavelmente, Lídia era uma mulher numa cultura que discriminava mulheres. Aí, 2 mulheres, uma endemoniada, né? E um carcereiro à sua casa. E essa igreja, que começou com gente comum, gente improvável, se transformou numa igreja forte, numa igreja generosa. Então, a carta aos Filipenses, ela foi enviada pelo apóstolo Paulo para agradecer pela ajuda financeira. Muitas vezes a igreja em Filipos enviava donativos para sustentar o apóstolo Paulo. Ele não pedia nada. A igreja tinha essa consciência e mandava para ele. Ele também escreveu a carta aos Filipenses para incentivar a perseverança e a alegria. Vocês são alegres, então persevera, vai, continua sendo sal, continua sendo luz, continua brilhando, porque vocês são demais. Eu tenho visto o bom testemunho de vocês, o amor de vocês, eu tenho visto a generosidade de vocês. Então, em nome de Jesus, continua. Ele também fala da unidade, da humildade na igreja. Haviam algumas tensões internas, que você pode ver lá no capítulo 2, nos primeiros versículos, no capítulo 4 também. E Paulo exorta os crentes em Filipos a viverem em harmonia uns com os outros. As diferenças vão existir, mas é nessas diferenças que nós seremos aperfeiçoados. Não olha para a diferença como um fator de separação, mas um fator de, sabe, como ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Não é isso que a Bíblia diz? Nesses relacionamentos difíceis é que o nosso verdadeiro cristianismo floresce. É ali que você tem que perdoar, é ali que você tem que dar a túnica e também a capa, é ali que você tem que andar a 2ª milha. Porque você amar quem pensa igual a você, quem é igual a você, quem concorda em tudo com você, que virtude há nisso? A palavra de Deus diz. Não há nenhuma virtude. Até aqueles que não creem fazem o mesmo. Mas com a gente é diferente.
E a gente, além de todas as questões que a gente atravessa na igreja, a gente também está num tempo de uma extrema polarização. Então, eu sou de esquerda, eu sou de direita, você é meu inimigo, eu quero te matar, eu quero que você morra. Gente, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. E nós não podemos ser paralisados. Não estou dizendo que você não deva ter uma consciência política, escolher os seus representantes com responsabilidade, orar pelos governantes. Mas acontece, gente, que o nosso rei é Deus. É diante dele que a gente se curva. E também o motivo da carta aos Filipenses era um alerta contra os maus obreiros. Ah lá, já está lá desde aquela época, gente. Já tinha gente picareta na igreja desde aquela época. Já tinha falso ensino desde aquela época. Então ele manda uma carta, né? Encorajando e advertindo a igreja de Filipos contra os maus obreiros, falsos profetas. O tom da carta, gente, é uma das cartas mais calorosas, pessoais e alegres do apóstolo Paulo. Ele escreve quando está encarcerado, ele está preso. Mas ele escreve uma carta cheia de amor, pessoalidade e alegria. Mostra uma relação de afeto extremo com a igreja em Filipos. E aí, lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Olha o que ele está dizendo. O mais importante, ele começa o verso 27 dizendo: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Nós somos muito prontos a identificar um defeito no outro, criticar o outro, desprezar isso não, isso aquilo. Nós somos muito prontos, muito rápidos para olhar, identificar, não gostar, expressar nossa opinião, mas nós não temos a mesma facilidade para identificar os nossos próprios problemas, os nossos próprios erros. E como nós podemos cooperar com o todo. Porque a igreja, como eu já disse, não vou ser redundante, é o todo. Jesus vem buscar um grupo de pessoas, não vem buscar pessoas isoladamente. Ele vem buscar a sua noiva, a igreja. Então, nós fazemos parte desse corpo. Mas você sabe o que acontece quando uma célula está doente? Sabe como é que você chama isso? Quando uma célula adoece, ela começa a se multiplicar de uma maneira errada. Você sabe o que é isso? Cada um de nós é uma pequena célula dentro de um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos de rever aí, deixar o Senhor passar a sonda, fazer um exame, uma tomografia em cada um de nós. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Será que nós estamos vivendo assim na nossa comunidade? E agora eu estou me dirigindo à Cabana Church. Será que a gente está vivendo aqui na Cabana Church de uma maneira digna das boas novas de Cristo? Porque, gente, a gente ser uma bênção aqui dentro é fácil. É fácil. Tem uma atmosfera de oração, uma atmosfera de profecia, de unidade, de amor. Aqui na reunião todo mundo é lindo, cheiroso e crente. Mas a nossa cristandade se derrama quando a gente passar por aquelas portas. Quando a gente entra na nossa casa. Quando a gente tem que lidar com aquele patrão carne de pescoço. É aí que a sua cristandade aparece. Não é aqui dentro, sabe, da proteção das quatro paredes da instituição igreja. O apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja.
e dizendo: vivam em sua comunidade de maneira digna. De maneira digna. No capítulo 2, no verso 14 e 15, ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha o que ele está dizendo para aquele povo. Olha, vocês já são uma bênção. Vocês são generosos. Vocês são alegres. Vocês são motivo de aquecer o meu coração. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa importante. Para de queixar. Para de discutir. Não gasta tempo com isso. Gente, no fundo de toda discussão e de murmuração está o orgulho. Está o ego. Toda vez que o ego é ferido, ele fica dodói, ele grita: me ofenderam. Não foi o seu espírito que foi ofendido. O que foi ofendido foi o seu ego. Mas às vezes o ego é que está mandando na gente, e não no espírito, não o espírito. Nós não estamos sendo ministrados no espírito o suficiente para nos fortalecermos e discernirmos como nós devemos reagir. E, gente, a gente não reage por pensamento. A gente constrói uma vida de uma maneira que na hora que a gente precisar, a gente vai derramar do que está cheio. Então a reação é isso. É a sua resposta, é o que você derrama quando a vida te sacode. E como que nós estamos, o que nós estamos derramando quando a vida sacode a gente? O que a gente derrama no trânsito? O que a gente derrama dentro de casa? Quando os nossos filhos nos veem fora do ambiente da igreja? O que nós estamos derramando no nosso trabalho, na universidade, na escola? Como cidadãos, o que nós estamos derramando? E o Senhor chama a sua igreja, como Paulo chama aqui a igreja em Filipenses, a viver de uma maneira digna do Evangelho, a viver sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. De onde que vem essa acusação? Daqueles que nos observam. Tem muito evangelho de palavras, mas não tem um evangelho na vida. O nosso evangelho, gente, Jesus veio anunciar a salvação e o seu evangelho. Sim, ele ficou lá no céu e mandou anjos fazer o serviço. Ele encarnou. Ele ficou 30 anos no anonimato, sendo gente, sendo vizinho, sendo filho, ajudando a mãe, os irmãos, sendo gente. Mas a gente não quer se misturar. A gente faz a nossa seleção. Os salvos, os ímpios. E Jesus ia comer com os ímpios. Então, quando a gente vai observar bem a nossa fé, a gente está parecendo mais com os fariseus, que confiavam na sua justiça própria, do que no próprio Jesus. Tem gente querendo ser mais espiritual que Jesus. A vida é prática, gente. O evangelho é na prática. O amor é na prática. Eu posso falar para o João: eu te amo, João. Eu te amo. E trair ele. Isso é amor? Eu posso falar: eu te amo, João, e negligenciar ele. Falar com ele só uma vez por semana. Isso é amor? O amor é o que o amor faz. Será que o mundo hoje tem argumento para acusar a igreja? Porque, como eu disse, como a frase disse aqui, a frase famosa diz: não se escuta as árvores crescendo silenciosamente, mas elas precisam estar crescendo. A gente não faz para ser visto pelos homens, a gente faz para ser visto pelo Senhor e Ele respaldar as nossas obras, dando crescimento à sua igreja. É a igreja silenciosa que vai tampar a boca de um acusador. Não é a igreja escandalosa. É a igreja silenciosa. E como que a igreja silenciosa trabalha? Visita o enfermo. Enxerga uma moto que está precisando de uma reforma e eu tenho condição de dar uma nova. Percebendo que a irmã está com o marido desempregado há 2 anos e ela não deixa de ser mulher. Ela gosta de uma brusinha. Ela gosta de uma sandália nova. É ir visitar aquela mulher que está
no puerpério, está se recuperando de um parto, às vezes está traumatizada, está depressiva. Você vai lá lavar as vasilhas, passar o pano no chão, amar na prática. Cabana Church, o Senhor te chamou nesses 9 anos para amar na prática. E muitas vezes a gente quer ser relevante, quer ser uma igreja relevante. E aí a gente tem que fazer jus ao tamanho que a gente tem e corresponder à expectativa da cidade. Então, eu já vi que a Cabana tem uma série de ideias e serviços para servir a comunidade. Isso é maravilhoso. Foi para isso que vocês foram plantados aqui, para ser uma bênção em São José do Rio Preto. Não é só aqui no bairro, não, é em São José do Rio Preto. A prefeitura tem que olhar para vocês e falar assim: aquele povo lá faz. A gente está precisando dos voluntários, vão lá na Cabana Church. A gente está precisando disso aqui, a gente está precisando de alguém para acolher um drogado, vamos lá na Cabana Church. Vocês estão entendendo, gente? Uma referência de Jesus nessa terra. Porque eu quero dizer uma coisa: relevância é muito importante, mas quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Agora, eu quero dizer na relevância na sua vida privada. Que tipo de igreja você é, pedra viva? Se apagarmos todas essas lâmpadas aqui, tudo, fecharmos todas as gretas, tudo escuro. O que pode quebrar a escuridão? Precisa ser um holofote? Precisa ser uma vela? Um palito de fósforo. Um isqueiro. Uma luz desse tamanhozinho assim, ó. Se você acende, ela vai ser vista no meio da escuridão. Ela quebra a escuridão. Por causa daquela pequena luz, a escuridão não é completa. O Senhor não nos chamou para coisas extraordinárias, nos chamou para fidelidade nas pequenas coisas. Parar de transferir, sabe? Para o pastor, para o diácono, para o obreiro, para o líder de crianças. Para de... Tem uma coisa que pulsa no seu coração, te incomoda, Deus está te convocando para essa área. Às vezes você senta lá atrás, aí entra uma pessoa mal vestida, mal cheirosa, os cabelos tudo grudado, fica lá atrás, caça um banco para sentar, o cheiro dele está tão forte, todo mundo sai de perto, e você está vendo aquela pessoa e você pensa assim: meu Deus, cadê os introdutores? Cadê a diaconia? Preciso desse homem, preciso de amparar esse homem, preciso de conversar com ele, levar ele para tomar um banho, acolhê-lo. Quem vai fazer isso? Aí o homem acaba o culto, faz o apelo, o homem não vem para aceitar Jesus e sai. E a pessoa: eu vou sair dessa igreja fria, insensível. Ninguém viu, o homem entrou, saiu, ninguém acolheu, ninguém cuidou, você viu, você que não acolheu, você que não cuidou. Vamos parar de transferir responsabilidades. Você é parte do corpo, então tem uma coisa que é para você fazer. Para de transferir. A gente fala assim: não olha para mim, irmão, olha para Deus, porque eu sou imperfeito. Você é imperfeito mesmo, ainda bem que você sabe. Mas o apóstolo Paulo, também imperfeito, falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não estava dizendo que ele era perfeito, ele estava dizendo que ele estava seguindo passo a passo o perfeito. Então ele não tinha medo de dizer: pode vir atrás de mim, pode me seguir, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. E hoje a gente não quer saber de assumir responsabilidade. E nós estamos nos tornando consumidores da igreja, e não parte da igreja. O consumidor é aquele que vem, ele assiste aos cultos. Gente, eu não sou velha, eu sou vintage. Mas eu sou de um tempo em que, assim, pouco estava se ligando para quem é que estava dirigindo o louvor. O povo estava babando, ajoelhado, prostrado, de olho fechado, adorando a Deus, entregando a Deus a adoração. E hoje o pessoal fica assim.
Até canta as músicas. Principalmente se elas forem egocêntricas. Se elas falam da minha dor ou da minha vitória, eu canto. Mas se ela fala sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, e que Ele vai fazer, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é... Não gosto dessa música. Quando a gente contempla Deus, todas as outras coisas vão para os seus devidos lugares. E o louvor e a adoração é a parte do culto que você presta culto. Por isso que Satanás quer roubar ela. O culto não é show. O culto é culto. Então você não assiste o período de louvor, você louva. Você não assiste a adoração, você adora. Sabe, bispo, por que tem essa triste estatística de que igrejas enormes têm um número inexpressivo de dizimistas fiéis? É porque muita gente vem para a igreja grande, porque a igreja grande, ninguém vai cobrar da pessoa, ninguém vai olhar, ninguém vai exortar, ninguém vai chamar a atenção dela. Então ela vem para se esconder. Quando eu fui para a Lagoinha 34 anos atrás, foi para isso que eu fui, me esconder. Mas se você quer Deus, Ele te encontra. Bendito seja Deus por isso. Hoje nós não fazemos mais parte da Lagoinha, mas estamos numa comunidade de fé que era pequena. E já está crescendo. Porque onde tem uma igreja saudável, tem crescimento. Mas depois que tem o crescimento, nós precisamos de assumir alguns cuidados, revisitando as nossas raízes. Em que nós cremos? Por que nós cremos? Qual é o nosso modelo? A última banda? A última moda? Aquilo que está dando certo? Nosso modelo continua sendo Cristo. Ele é o padrão. Ele é o modelo. Então você pode ter uma série de coisas legais acontecendo no culto público. Você pode ter as paredes pretas e Deus está nem aí para a cor da parede. Não para de demonizar a parede preta. Mas ok, tem parede preta, tem LED. Última tecnologia. Poxa, a gente quer oferecer a Deus a excelência. Mas isso tudo perde valor se o coração está torto. Se a nossa postura na igreja, no culto, é consumir. Eu vou na igreja para receber. Não, você vai na igreja para cultuar. E você vai na igreja para dar. Para se dar. Dar o seu tempo. Dar o seu talento. Muitas vezes nós nos voltamos contra os nossos próprios irmãos. Por causa do nosso ego, como eu já disse. Isso acontece também dentro da igreja. Mas isso não é novo também. Aconteceu lá no jardim. Caim e Abel ofereceram sacrifício. Igualmente. Um deu das primícias, o outro deu uma oferta. O coração de Caim já estava insatisfeito antes da oferta. E aí, quando Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, o rosto de Caim cai. A expressão ficou triste. E Deus fala para Caim: por que o seu rosto está desfigurado? Por que caiu o seu semblante? Nada. Era a hora boa dele falar: o senhor, estou chateado. Por que o senhor ofereceu? O senhor aceitou a oferta de Abel, não aceitou a minha? Mas não, ele não responde para Deus. E Deus fala com ele: olha, o pecado jaz à sua porta. E cabe a você dominá-lo. O pecado de Caim, gente, não foi ódio de Abel. O pecado de Caim foi ódio de Deus. Quando eu me volto contra uma criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, no fundo, ou às vezes no raso, você se levanta contra o próprio Deus. Porque o seu irmão aí, mesmo sendo essa pessoa difícil, ela é tão amada por Deus como você é. É por isso que o Pai Nosso é Pai Nosso, não é Pai meu. Pai Nosso. A gente tem uma visão de evangelho tão triunfalista e tão egocêntrica que a gente quer a bênção para a gente, a profecia para a gente, a vitória para a gente. Mas na igreja do Senhor Jesus não é assim, gente.
Não é individualismo. Enquanto Deus está me abençoando, está me provendo, está me curando, Ele vai fazer isso reverberar na vida de todo mundo que está perto de mim, na vida para todo mundo que eu vou testemunhar, onde eu andar. Vai, sabe, o tapeceiro está tecendo ponto a ponto. Mexe comigo, mas vai mexer com os meus filhos. Mexe comigo, mas vai mexer com o João. Vai mexer com o púlpito, com aquilo que eu prego. Vai atingir pessoas. Não é só sobre nós. Então nós precisamos viver em comunidade e com a consciência plena de que quando nós nos voltamos contra o nosso irmão, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus. Tem gente dentro da igreja que não se fala. Tem gente que não fala com o irmão do próprio sangue. Tem gente que não tolera minha sogra. Não suporto minha nora. E vai ver, as lindas são crente. Crente até o diabo é, gente. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Pelo jeito você crê, mas não treme. Se tivesse noção, temor de Deus, você já tinha se reconciliado com essa pessoa aí que é difícil, lembrando que você também é difícil. E lembrando que se Deus permitiu essa pessoa na sua vida, é para te aperfeiçoar. Hashtag. É tempo de nós brilharmos, da nossa luz resplandecer. Jesus resplandecer na nossa vida. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar que a luz não é nossa. É de Cristo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4:6 diz: Deus brilhou em nosso coração, na face de Cristo. Em resumo, o versículo fala isso. Ele brilhou em nosso coração. A gente é igual à lua, gente. A gente não tem luz própria. A gente reflete a luz do astro maior, do sol da justiça. A gente é um reflexo dele. A luz que nós refletimos vem de Cristo. Então, como é que a gente reflete? O sol, a luz do sol incide sobre a lua e ela reflete na terra. A luz de Cristo incide sobre nós, ou seja, nos atinge, nos transforma, nos cura, nos liberta para a gente mesmo? Não. Para a gente refletir para a terra. Para todas as pessoas ao nosso redor. Você é luz no Senhor? Você é luz no Senhor? Você tem refletido Jesus? Onde que a gente precisa de brilhar, gente? No meio das trevas. Eu já falei, não vou ser redundante, brilhar aqui dentro é fácil. Ser crente na igreja é fácil. Ser crente na frente do pastor é fácil. É aquela mãe: pastor, posso ajudar em alguma coisa? Eu amo servir. O que eu preciso fazer, pastor? Uma bênção, irmãzinha. Aí trabalha na igreja o dia inteiro, tem a conferência de mulheres, mexe na decoração, vira a madrugada, servindo. Aí chega em casa cansada, o marido: ô, bem, ainda bem que você chegou, esquenta uma janta pra gente. O quê? Você está pensando o quê? Que eu sou sua escrava? Olha, eu fiquei na igreja o dia inteiro, estou toda ralada, minhas mãos estão queimadas, e você está aí, à toa na vida. Ah, essa aí você de verdade, linda. Essa aí que o céu e o inferno estão assistindo. Gente, Jesus, toda vez que ele confrontou os fariseus, é porque os fariseus eram por fora, não era por dentro. Vocês estão preocupados de lavar a mão? O que contamina o homem não é o que entra, não. É o que sai. Porque ele procede do coração. A obra que Deus tem que fazer em nós, gente, começa dentro, para depois derramar. E para isso a gente tem que se expor à luz do sol da justiça. E para quem que a gente deve brilhar? Para aqueles que estão em trevas. A gente estava no aeroporto hoje vindo para cá. E a gente ia ter um gap entre os voos de 1h30, mais ou menos. Entre 1h30 e 2 horas. O João falou: vamos tomar um café? Porque a gente acordou muito cedo. Vamos tomar um café, vamos. Aí entramos numa cafeteria, tinha muita coisa fechada ainda, mas tinha uma cafeteria aberta. E quando nós entramos, aí eu fui procurar uma mesa para sentar. E as mesas estavam
praticamente todas com xícara suja, resto de pão, resto de salgado. É uma cafeteria lindinha, bem decorada, mas todas as mesas, tinha 2 mesas limpas, as outras estavam sujas por causa das coisas que estavam em cima. E a fila do caixa é enorme. Aí o João falou, vou para a fila, vai escolhendo aí o que você quer, que eu vou para a fila, você me fala. Tá bom. Escolhi o que eu queria, fui lá, falei com o João, e naquele tempo eu fiquei observando. O menino estava sozinho trabalhando. Era um rapaz trabalhando no caixa, e ele vendia no caixa, atingia 3 no caixa, aí ele tinha que parar tudo, ir lá, fazer os cafés que ele tinha acabado de vender, preparar os cafés, tinha que esquentar torrada, tinha que pôr torrada. Ele estava em apuros. Eu falei, meu Deus, hoje ele está sozinho. Às vezes o colega de serviço faltou. Às vezes são 3 e deu ruim com 2. Eu lembro que aí tinha uma moça que estava limpando, tipo, o todo, sabe? A praça, os outros lugares também. Ela falou assim, você está sozinho hoje? Ele falou assim, tô. Ela falou assim, nossa, que luta. E foi embora. Aí o João está lá comprando e tal. Quando o João acabou de comprar, e aí ele foi preparar. Ele está preparando, aí chegou um cara lá e falou assim, aqui, eu quero. Senhor, eu estou preparando aqui. Tudo bem, aqui, eu tenho que avisar o senhor, vai demorar. Vai demorar por quê? Vai demorar porque eu estou sozinho, senhor. Só tem eu aqui hoje para atender o caixa e para preparar os cafés. Aí o cara, a gente paga caro em aeroporto e não tem ninguém que atender a gente. É culpa do menino, gente, que os colegas não foram trabalhar? Aí eu fiquei olhando para aquilo. E falei assim, eu tenho que ajudar esse menino de alguma forma, meu Deus. Não dá para eu entrar lá na cozinha, ele não vai deixar. Aí o que eu comecei a fazer? A limpar as mesas. Então eu fui catando as coisas, os papéis, jogando no lixo. O João foi me ajudando. Fomos catando as coisas, limpando a mesa e tal. Coisa simples. Não tem glória nenhuma nisso, não. Eu não faço isso lá em casa, tirando a mesa. Por que eu não posso fazer lá no restaurante para livrar o menino do apuro? Quebrou minha mão? Não. Aí fomos, eu fui colocando, né, no balcão, porque eu não podia entrar lá dentro. Então eu fui empilhando, e aí eu tirava todos os lixos para diminuir o trabalho deles. O lixo eu jogo, ele só vai ter que pegar a louça suja. Aí as mesas ficaram tudo limpinha. Aí eu fui lá, arrumei as cadeiras, fiquei tão feliz, glória a Deus, eu cooperei. Aí chegou um abençoado. O abençoado com o filhinho dele, abençoadinho. Ah, Jesus! Sua imagem e semelhança, né, Senhor? O dia que a sua imagem for restaurada neles, vai ser lindo. Mas quando a imagem de Jesus não é restaurada em nós, gente, a coisa fica treva mesmo. Ele é alvo do amor de Deus? Certamente. Às vezes até irmão, não sei. Às vezes até irmão. Família tem de tudo, né? Aí ele pediu um suco para a criança. E o menino vendeu o suco e já foi fazer o suco, que era espremido na hora. Aí o menininho está assim, pai, eu quero. Tá fazendo, meu filho, tá fazendo. Eu quero. Meu filho, tá fazendo. Pai, eu quero, pai. Filho. Tá fazendo, olha lá o moço fazendo, olha. Aí o moço ligou o liquidificador, né? Olha lá, o moço ia bater a laranja com outra coisa, sei lá. Ai, olha lá, tá vendo? Aí pegou ele no colo, olha lá, o moço tá fazendo já vai ficar pronto. Eu quero agora. Aí eu parei de olhar para não pecar. Eu tenho netos. Beleza. Aí, já tinha limpado tudo, certo? Quando ele entrou na loja com o filho, ele viu eu e o João tirando as mesas. Ele ainda pegou a gente fazendo isso. Ele sabia que o menino estava sozinho, que o menino já tinha falado para ele. Beleza. Quando eu levantei para ir embora, a mesa dele estava atrás de mim. Quando eu levantei para ir embora, a mesa dele tinha uns 15 sacos de açúcar. Gente, além de fazer mal para a criança, imagina 15 sacos de açúcar refinado num suco. Deixou tudo lá. A mesa estava imunda, resto de suco e saquinho de açúcar para tudo quanto é lado. Caladinha, Helena, para Jesus te dar vitória. Aí fomos saindo. Falei, João, vamos. Aí peraí, João, não dou conta não. Voltei.
Catei o saquinho. Enquanto eu estava catando o saquinho, o menino não falou nada comigo. Não precisa. Eu queria ajudar ele, servir a ele. Mas eu não fiz por causa dele. Eu fiz por causa daquele que eu carrego dentro de mim. Então, seja a solução, meu irmão. A igreja é a solução do mundo. Não é a política, é a igreja. Então, seja a solução na sua área de alcance. Seja alívio na sua área de alcance. Eu sei que o meu tempo já estourou, mas eu quero só contar mais uma coisa para vocês. Eu e o bispo, hoje estávamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E as 7 igrejas do Apocalipse, entre elas está Laodiceia. E Jesus manda as cartas, através de João, para as igrejas na Ásia. As igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado, os discípulos tinham fundado ali na Ásia Menor. De Éfeso sai a fundação das outras igrejas. E Laodiceia era uma cidade muito rica. Muito rica. E por que Laodiceia era uma cidade muito rica? Porque ela detinha o comércio de remédio para os olhos. Então ela era uma especialista em oftalmologia. Também na cidade de Laodiceia produzia-se lã negra, uma lã rara, caríssima. Então, lá também tinha as instituições financeiras, porque onde tem dinheiro tem banco. Então Laodiceia, a cidade de Laodiceia, né, se achava. E a igreja do Senhor em Laodiceia se achava também. Estava junto. E Jesus manda essa carta para Laodiceia, e ele vai exortando Laodiceia, usando o ambiente que ela vive. Você pensa que é rica? Mas você é cega, pobre e nu. Cega, uma cidade que é especialista em oftalmologia. Pobre, na cidade mais rica das igrejas. Nua, porque fazia muita lã, tinha lã negra. E ele fala, você não é quente e nem fria, você é morna, e eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E aí a gente pensa que isso é sobre aquecimento espiritual, né? Aquela pessoa que está desanimada na fé, aquela pessoa que é fervorosa, e grita, e canta, e sapateia, e roupia. Não é disso que Jesus está falando. Porque senão, por que ele falaria? Antes você fosse fria ou quente. Mas porque você é morna. Como é que Jesus ia achar bacana a pessoa ser fria? Aí eu fui entender. Laodiceia fica entre 2 cidades, Hierápolis e Colossos. Na cidade de Laodiceia, pelo aqueduto, chegava a água fresca que vinha de Colossos. E por outro aqueduto, vinha para Laodiceia as águas de Hierápolis, que era uma água termal, sulfurosa, especialista em cura. Então, Hierápolis tem até um grande cemitério, que muita gente ia assim, já tinha tentado tudo. Estava no estado terminal, ia para Hierápolis para tentar se curar com as águas termais medicinais. Então essas 2 cidades enviavam água para Laodiceia, só que vinha pelo aqueduto. Então a água fresca de Colossos chegava morna. E a água quente de Hierápolis chegava morna. Então as 2 não dava para beber. Quem bebia das águas que vinha de Hierápolis passava mal. Que além de tudo tinha os minerais. E quem bebia da água, uma água morna, bebia uma água morna. Vinha da água fresca, mas ela chegava morna. E aí eu entendi do que Jesus está falando. Ele não está falando sobre ter entusiasmado ou não. Ele está falando sobre cumprir o seu propósito ou não. Viver a sua fé ou não. Você não é frio, você não refrigera ninguém, você não sacia a sede de ninguém, você não alivia ninguém. Você não é frio. E você não é quente, você não cura, você tem em você as faculdades para curar, mas não cura, você não é um remédio para as pessoas, você é um purgante para as pessoas. Então você é morno. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ele é duro com a igreja em Laodiceia. Eles estavam
usufruindo de todo o benefício terreno que eles tinham, mas tinham perdido a capacidade de ser igreja, de trazer refrigério para aquela cidade, de trazer alívio, de trazer respostas. Ah, meu Deus, como é bom a gente tomar uma água fresca num dia quente. Não é maravilhoso? É isso que o Senhor quer que a gente seja, igreja. Água fresca num dia quente. Como é bom a gente ser remédio para alguém que está ferido, alguém que está doente. O Senhor quer usar a sua igreja, através de você. Que as suas palavras curem. Que as suas ações curem. Há 2 anos o João enfrentou um câncer. Em 2002 ele teve um câncer diagnosticado em junho. No Dia dos Namorados a gente recebe esse presente. 2023. E aí caiu como uma bomba, né? Assusta, né? Assustador. Ele teve que fazer uma cirurgia. Em 30 dias ele fez a cirurgia e estava convalescendo. Quando um ex-aluno nosso do CTMDT saiu do Rio de Janeiro de ônibus. Viajou a noite toda. Chegou lá em casa com uma alegria única que ele tem. E falou assim: e aí, favela, vamos fazer uma comida boa para vocês. Você tem cuscuzeira aí, Helena? Não tenho, não. Então eu vou comprar. Saiu, foi no mercado, comprou a cuscuzeira, comprou os ingredientes todos. Foi para a cozinha, cozinhou para a gente. Matou a gente de rir. A comida foi maravilhosa. Ele levou refrigério. E ainda no final ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Trouxe alívio em todas as frentes. Ele trouxe alívio para o nosso estômago, ele trouxe alívio para as nossas emoções, e ele trouxe refrigério para o nosso espírito, porque ele amou na prática. Ele não pensou que ele ia ter que viajar a noite inteira, ele não pensou que ia ser difícil ele chegar numa casa que ele nunca tinha estado, ou tinha estado uma vez só, para assumir a cozinha e cozinhar. Quando teve a tragédia em Brumadinho, ele pegou 2 pastores da igreja dele, pôs dentro do carro, passou uma semana em Brumadinho, cozinhando para os bombeiros. Luz. Não é quente, não é frio, isso é morno. E o Senhor não chamou a gente para ser morno. Naquele dia o Adriano foi quente, trouxe cura. E também foi frio, refrigério. E é isso que o Senhor espera da sua igreja. Que a Cabana Church não seja conhecida apenas por suas paredes, pelos 9 anos de história, pelo seu serviço devotado à comunidade, pelas iniciativas brilhantes que tem com mercado solidário. Eu não vou contar para vocês o que vocês fazem. Mas que ela seja conhecida através da sua vida, no privado. Ah, aquela pessoa lá que é legal pra caramba, é lá da Cabana Church. Aquela pessoa que tem sempre uma palavra boa na boca, é da Cabana Church. Aquela pessoa que me visitou sem eu nunca conhecer, é da Cabana Church. Ah, uma pessoa lá da Cabana Church falou assim que pode revezar comigo para dormir no hospital com a minha mãe. Pequenas coisas. Grandes transformações. É para isso que o Senhor te chamou, Cabana. Para ser refrigério e cura. Além da instituição, além dos prédios, na vida comum. Feche os seus olhos. E assim, com os olhos fechados, eu quero que você reflita sobre algumas perguntas. O que em minha vida ainda impede a luz de Cristo de brilhar com clareza? Tem alguma coisa na sua vida que você sente que está impedindo a luz de Cristo de brilhar com mais clareza, com mais intensidade? Não necessariamente precisa ser pecados. Pode ser preguiça, acomodação, falta de iniciativa, covardia, egoísmo, individualismo. Quanto mais nós olhamos para os nossos próprios problemas, mais problemas temos. Nossa vocação é dar. Melhor coisa é dar do que receber.
Deus deu o Filho deu a vida. E a gente só quer receber. E nós temos recebido muito. Mas para quê? Para compartilhar? Para servir? Ou para ostentar? O que em sua vida, meu irmão e minha irmã, está impedindo a luz de Cristo de brilhar com mais clareza? A outra pergunta é: como você pode brilhar com autenticidade no ambiente onde você está inserido? Como você pode brilhar a luz de Cristo lá na faculdade? A gente tem atitudes que falam mais alto do que 1000 palavras. Como é que você pode brilhar dentro da sua casa? Como é que você está brilhando a luz de Cristo para os seus parentes que não creem e debocham de sua fé? Perdoando ou evitando? E a terceira pergunta é: Jesus está sendo visto em você? Você de fato é uma cópia de Cristo? Jesus copy. Você é uma cópia de Cristo? Com quem você se assenta? Com quem você reparte? Muitos falsos testemunhos irão se levantar contra a igreja de Cristo. Muita perseguição. E muitos escândalos. Que a igreja verdadeira, que silenciosamente está crescendo, seja o contraponto. Que aquelas pessoas que têm acesso a você entendam que há crentes e crentes, igrejas e igrejas. Que você seja o contraponto. Que a sua vida brilhando quebre a densa escuridão. Senhor, nós te louvamos nessa noite bendita, santa. E nós te adoramos por 9 anos de história. Que história linda, Senhor. Como o Senhor chama o seu filho, restaura o seu filho, cura o coração dele. E ele divide essa cura com todos o que o Senhor colocou diante dele. Eu olho pelo bispo Alex, pela bispa Geise, peço sobre eles a tua sabedoria, graça, favor, direção. Que o coração deles não seja contaminado, mas que eles permaneçam olhando para o modelo, não o que dá certo, o modelo que Jesus deixou para ser imitado. Que essa igreja, Senhor, se levante como uma luz, como instituição grande para servir, mas que através de cada um de nós, a Cabana Church seja pequena para se importar. Para se importar. Ser sal e ser luz, onde há uma necessidade extrema de quebrar a escuridão. Que nossos bens sejam compartilhados, que nossos dons sejam para promover o teu nome, não o nosso. Que os nossos dias sejam gastos para fazer a vontade do Senhor, servindo ao nosso próximo e amando da mesma maneira que fomos amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Cabana.